E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires. Tudo bem com vocês? Um vídeo com um cenário um pouquinho diferente, mas é provisoriamente, tá? É só para esse vídeo. Infelizmente tive que regravar esse vídeo. Deu problema no original, mas esse vídeo aqui é o vídeo longo explicando todos os detalhes das minhas escolhas no vídeo passado, né? Da análise mais rápida. E desculpa se está tendo algum barulho de fundo, eu vou tentar retirar na edição, mas aqui está um pouquinho movimentado e é isso. Vamos pro vídeo? Bom, gente, para essa primeira parte do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês duas imagens que eu preparei para vocês, tá? E o que é essa imagens? O que são essas imagens? São coisas que vão basear a gente nas nossas escolhas dessa rodada, tanto para as 38 que vão vir, né? Ah, E essa primeira imagem vocês já estão vendo aqui, que é o Power Ranking, né? Esse Power Ranking nada mais é que um ranking do meio que do poderio de tal time, né? E esse ranking se baseia no, no em quão bem o time está jogando essa temporada e no potencial deles que eles têm para jogar. Por exemplo, o Flamengo lidera porque está jogando muito bem e também eh, tem um potencial para mais ainda, né? Lembrando que é um começo de trabalho do Felipe Luiz. Então vocês podem ver no Internacional, que para mim é o segundo melhor, o Palmeiras, que por mais que não esteja bem agora, ainda tem um grande potencial do elenco, o Atlético Mineiro na frente do Botafogo, incrivelmente, né? Mas isso é mais demérito do Botafogo do que mais mérito do Atlético Mineiro. Claro que tem um mérito do Atlético Mineiro, né? Sempre bom lembrar disso, que eles chegaram mais uma final do Mineiro e ganharam, né? Acho que eles já são ex-campeões seguidos do Campeonato Mineiro. Temos Bahia, que está muito bem essa temporada, né? Contratou reforços, o time vem demonstrando uma melhora do final do ano passado. Temos Corinthians, Fortaleza, tadanana, até o Mirassol, tá? E aí, toda rodada eu vou estar atualizando esse ranking, né? Por exemplo, se o Corinthians, por exemplo, ganhar do Bahia, obviamente o Corinthians vai subir de posição, né? Por isso que é uma boa tabela para a gente se basear nas nossas escolhas, porque ela é dinâmica e muda em toda a rodada, né? E a gente pode perceber qual time está por cima de qual, senão se ficar um negócio estático, aí não tem a análise ficar um pouco prejudicada, porque às vezes o Grêmio pode estar em quarto colocado Brasileirão e aqui vai estar em 11º, né? Então, é sempre bom a gente ir atualizando, tá bom? Bom, essa é o nosso Power Ranking para essa primeira rodada. E esse Power Ranking também vai basear a próxima imagem que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, essa é a segunda imagem que eu tinha preparado para vocês, tá? É uma imagem que reflete a minha opinião sobre os jogos e uma imagem que também vai basear bastante nossa escalação, né? É uma análise dos jogos que eu estou trazendo para vocês e ela também é baseada no Power Ranking que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Como vocês podem ver, alguns jogos têm alguns símbolos embaixo deles e aí a legenda já é bem autoexplicativa, né? Esse olhinho é um jogo que tem potencial para ter uma alta pontuação para os dois lados, tá? Isso é o que diferencia, sei lá, de um Cruzeiro e Mirassol, que acho que a pontuação vai ficar muito mais com o Cruzeiro do que com o Mirassol. Então, se escalaria os jogadores do Cruzeiro apenas, diferentemente desses jogos da, de alta de alta pontuação, né? Com um olhinho, tá? E para mim são os melhores jogos da rodada, tanto em questão de expectativa de pontuação, quanto de expectativa de bola jogada também, né? São jogos muito abertos, jogos com duas equipes é, muito boas, tá? Equipes que vêm mostrando, é, não necessariamente mostrando um potencial para o resto da temporada, porque como vocês podem perceber, eu coloquei Palmeiras e Botafogo que não vem uma, uma grande temporada, né?
mas são equipes com elencos muito bons, são equipes que têm uma certa rivalidade nos últimos anos, desde 2023. O Palmeiras e Botafogo têm protagonizado várias decisões, né, disputando o título brasileiro, disputando Libertadores. Então sempre vai ser um jogo brigado e acho que consequentemente um jogo de alta pontuação, né? Seja defensiva ou ofensiva. Mas falando dos outros jogos com com um olhinho, temos Bahia e Corinthians, tá? É um jogo que pra mim vai ter muitos pontos ofensivos, né, por parte das duas equipes. O Bahia tá se mostrando uma equipe mais regular que o Corinthians, vai jogar em casa, tem um ataque muito bom, com Lúcio Rodrigues, com Everton Ribeiro, Eric Pulga, Jean Lucas, o Ademir também, que tá fazendo uma boa temporada. O Corinthians tem o Yuri Alberto, tem o Rodrigo Garro, tem Memphis Depay, tem Carídio. Então são dois times que têm um poderio ofensivo muito bom, porém deixa a desejar defensivamente. Mais o Corinthians do que o Bahia, tá? O Bahia não tem passado tanta insegurança defensiva quanto o Corinthians, mas é para se ficar de olho porque o ataque do Corinthians é muito bom. Então, isso que traz esse esse incremento para esse jogo, né? Um jogo muito aberto, tá? Não tem, eu acho que o Bahia é levemente favorito por jogar em casa e pela segurança defensiva maior diante do Corinthians. E eu acho que vai ser um espetáculo de jogo e por isso eu tô colocando o olhinho e pode ter certeza que vai ter uma alta pontuação para as duas equipes, tá? O último jogo com o olhinho é Flamengo Internacional, tá? Esse jogo tem uma peculiaridade que o Flamengo tem uma segurança defensiva muito boa, né? Vem tomando poucos gols, mas jogou apenas o Campeonato Carioca. Isso a gente tem que se levar em conta porque, querendo ou não, enfrentou rivais como o Botafogo, enfrentou o Vasco, enfrentou o Fluminense e conseguiu ir bem contra todos eles, né? Desculpe pelo bocejo, tá de manhãzinha ainda, mas o Flamengo conseguiu se sair bem tanto em jogos grandes quanto em jogos pequenos, né? Pequenos, entre aspas. Porém, o Internacional vai ser o melhor time que o Flamengo vai enfrentar até agora, né? O jogo mais difícil para o Flamengo, por mais que tenha passado por um final de Carioca. É o jogo mais difícil do Flamengo na temporada. Porque o Botafogo na final da Supercopa não estava muito bem das pernas, então é o adversário mais qualificado até o momento, né? Com um ataque muito bom que funciona muito bem, que venceu o campeonato gaúcho invicto, não perdeu nenhum Grenal, e por isso eu acho que vai ser um jogo aberto também, né? Eu acho que não tanto quanto Bahia e Corinthians, mas eu acho que vai sair gol para os dois lados, né? Mesmo com os dois times tendo boas defesas, o ataque dos dois times eu acho que vão sobressair um pouco. Mas eu acho, pode esperar um 2-1, 2-2. Eu acho que vai sair gol para os dois times. E é por isso que eu tô colocando o olhinho para Flamengo e Internacional. Agora, jogos para vocês fugir. Eu coloquei dois só nessa rodada, que é o Bragantino contra o Ceará e Vasco e Santos. E por que que eu coloquei Bragantino e Ceará? Bom, o Bragantino não vem fazendo uma grande temporada, longe disso, por mais que tenha conseguido se classificar para o mata-mata do Paulista, não vem bem, né, tanto que foi eliminado logo de cara. E, e na Copa do Brasil, o Bragantino fez dois jogos muito ruins contra adversários muito inferiores, que foram o Souza da Paraíba e o São José do Rio Grande do Sul, né? E nos dois jogos o Bragantino passou apuros, né? O Bragantino passou.
nos pênaltis contra o Souza, tendo que fazer um gol no último lance da partida, aos 55, num gol contra ainda. E contra o São José, o Bragantino sai na frente, porém leva o empate e não consegue fazer mais nada além até o fim do jogo. E novamente teve que passar nos pênaltis. Então é uma equipe nada confiável para se escalar. Nenhum jogador, no momento, eu não confio. Pode ser que, obviamente, aconteça a melhor partida do Bragantino no ano, mas não tem. O retrospecto não mostra isso, né? E o Ceará simplesmente foi campeão, campeão cearense em cima do Fortaleza. Porém, eu tenho uma pulga atrás da orelha com o Ceará porque eles acabaram de subir, né? Acabaram de subir para a Série A. E o nível de enfrentamento do Campeonato Cearense não é tão alto assim, né? Desculpa pelo bocejo de novo, mas o nível de enfrentamento não é tão alto. Então isso deixa eu com me deixa com o pé atrás para essa partida do Ceará. E além disso, eles jogam fora de casa, então provavelmente eles vão jogar um pouquinho mais recuado, né? Eles vão sair para o jogo. E o Bragantino não sabe sair para o jogo também. Então vai ficar num jogo meio horrível, né? Um pouco ruim de se ver. Por isso eu não vou escalar nenhum dos jogadores, tanto de Red Bull Bragantino quanto Ceará. Agora falando de Vasco e Santos, duas grandes equipes, duas equipes gigantes, na verdade, né? É, e duas equipes que de um lado tem o Coutinho, do outro lado tem o Neymar, porém é apenas isso. Esse jogo é apenas se passa pelos dois e os dois não vêm é, de boas partidas, nem vêm bem fisicamente, tanto que não dá, nem o Coutinho, nem o Neymar são como prováveis para o jogo, né? Então, esses são os. E mesmo que estivessem, não daria para escalar eles. E mesmo assim, com os dois jogando, são duas equipes que não vêm demonstrando um grande futebol assim. O Santos chegou à semifinal do Campeonato Paulista, perdeu para o Corinthians. Mas durante o campeonato mesmo, o Santos só melhorou a partir da chegada do Neymar. E eu acho que, pelo menos da minha visão, eu esperava um pouquinho mais do Santos, né? O Santos ainda teve dificuldades contra times fracos, né? E contra os times fortes, o Santos só conseguiu ganhar do São Paulo, né? Dos seus clássicos, só conseguiu ganhar do São Paulo. Perdeu em casa para o Palmeiras de virada e perdeu para o Corinthians duas vezes, né? Perdeu na fase de grupos, na Arena Corinthians, e também perdeu de novo na, na, no mata-mata, na mesma Neoquímica Arena, né? Na Arena Corinthians. Então é um jogo muito. É um jogo aberto até demais, tá? Porque você não sabe se vai ser um jogo bom e você não sabe se vai ser um jogo péssimo. Então não tem como você tirar essa conclusão para esse jogo. É um jogo que é impossível de você prever. Então pode ser que os dois façam mais pontos que todos esses jogos que coloquei como alta pontuação? Pode, mas é muito arriscado por estar a legenda ali, alto risco. É muito arriscado você colocar qualquer um jogador desses. Porque além da, da imprevisibilidade do futebol, tem a imprevisibilidade desses dois times, né? Então é um pouco complicado. E eu coloquei como atenção Juventude e Vitória. E por que eu coloquei como atenção e não como alto risco? Vocês podem ter percebido que Juventude e Vitória estão na parte de baixo, né? Estão piores do que Vasco e Santos. Porém, eu vejo um pouco mais de estabilidade no Juventude e no Vitória, né? Por mais que o Vitória não esteja bem essa temporada, né? Foi eliminado da Copa do Brasil já, acabou de perder um título em casa para o maior rival.
Eu acho eles um pouco mais seguros do que o Vasco e Santos. Eles têm uma amostragem maior, né? Porque eles têm o Thiago Carpini desde o ano passado e Vasco e Santos começaram um trabalho novo esse ano, né? Então a gente tem pouca amostragem de trabalho. E o Juventude é um pouco esquisito. Por que que é um pouco esquisito? Porque ele vinha jogando bem o Campeonato Gaúcho, chegou à semifinal do campeonato, eh, estava se classificando em casa contra o Grêmio, com um a mais. Só que no último lance do jogo, o Juventude tomou um gol de bicicleta e foi eliminado nos pênaltis. Além disso, o Juventude também foi eliminado na Copa do Brasil, né? Os dois times foram eliminados muito cedo da Copa do Brasil, né? Um pro Maringá, o outro pro Náutico. Duas equipes muito inferiores, né? Vamos ser honestos. Então, é, passam uma certa insegurança, porém há algo que você pode se extrair de concreto, né? Principalmente da equipe do Juventude, né? Que vem tendo altos e baixos, mas mantém um pouco a regularidade, né? Vasco e Santos, né? Principalmente o Vasco vem sendo. Os altos não são tão altos, não é tão alto, mas os baixos são bem baixos, né? Infelizmente. Mas a única coisa que me agarra ao colocar eles em atenção e não em alto risco é, é apenas segurança de trabalho, né? O Juventude vem com um trabalho desde o ano passado, após a saída do Roger Machado, né? E fez um trabalho sólido ano passado, tá? Não fez uma campanha ruim, assim dizendo. Conseguiu se manter na Série A, o que é o mais importante. E é isso. Esses são os jogos com destaques. O resto dos jogos são jogos equilibrados, são bons jogos até. É, ou são bons jogos, ou são jogos que existe um claro favorito, né? Você pode perceber que nos outros jogos não tem. Você não consegue notar um claro favorito. Você pode dar 90% de certeza que, que tal time vai ganhar. Não tem como você prever isso. Mas, por exemplo, Cruzeiro e Mirassol e São Paulo Sport, você consegue ter uma certeza grande de quem vai ganhar, né? Então, por isso vocês não estão com nenhuma, nenhum destaque, né? E é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar bem aqui para vocês o que é essa imagem e como ela vai basear a gente. Então, bora voltar para o nosso campinho, né? Para nossa escalação do Cartola, que teve mudança desde o último vídeo, tá bom? Vejo vocês lá no campinho. Bom, gente, sejam bem-vindos de volta ao nosso campinho, né? A nossa escalação. Vocês já estão vendo que vai ocorrer mudanças na nossa escalação, porque a única unanimidade da rodada não está como provável. Então isso complica um pouco a gente há 3 dias, mas isso não vai ser um problema, tá? Eu já pensei em algumas alternativas para o Lucas Moura. E também vai ter mudança de um titular, né? Mas, bom, primeiro, vamos dar detalhes do porquê eu escolhi tal jogador, tá? Eu principalmente peguei a média de pontos que ele faria, que o jogador faria, se o campeonato estadual valesse para o Cartola, né? Então eu peguei todos os scouts que dão ponto pro Cartola e, e transformei em pontuação, né? Então e aí eu peguei a média e aí daí eu tirei um pouco da minha base. A outra parte é a expectativa pro jogo, vocês viram? E não, vocês acabaram de ver no Power Ranking. E
É, e foram basicamente esses dois, né? Eu peguei os dados dos jogadores e comparei basicamente com todos, né? Para tentar chegar na melhor escalação possível, tá? Bom, por que que eu escolhi o Marcão? O Marcão, ele, ele basicamente estou escalando ele por conta do preço dele e também, obviamente, como vocês acabaram de ver, pelo confronto com o Vitória, né? Eu coloquei eles como atenção, né? Então, eu acho que existe a possibilidade de eu escalar ele. Então, e é uma boa possibilidade para ele valorizar e também para pontuar, né? O Marcão vai ter que fazer, acho que pouco mais de uma cartoleta. Então, o que que precisa para ele fazer para valorizar? O ideal seria ele manter o saldo de gols é, e fazer algumas defesas, né? Para ele estourar na valorização. Mas mesmo ele tomando gol, que aí ele perderia o saldo de gols dele e perderia mais um ponto pelo gol tomado, então ele ficaria com menos um, estaria negativando. Ele precisaria de duas defesas para voltar a ficar positivo e já começar a valorizar. Então acho que é uma boa opção, diferente do Everton, que vai precisar de dois mais um, 2,70 por aí para começar a valorizar. E se ele tomar um gol, ele já vai para menos um, ele vai precisar fazer três, quatro defesas para começar a valorizar. E eu acho que eu acho que não é o ideal para essa rodada pelo enfrentamento contra o Botafogo, né? Por mais que eu acho que talvez o Botafogo consiga chegar um pouco mais à frente, não vai chegar tantas vezes e não sei se vai dar tantos chutes ao gol para Everton fazer essas defesas para às vezes tentar compensar um possível SG perdido, né? E também por que que eu escalei o Marcão ao invés do Cássio? Basicamente pelo mesmo princípio do Everton, né? O Cássio ainda é mais caro que o Everton. E o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, eu acho que eles chegam umas duas, três vezes no ataque, tá? Sendo bem sincero, eles vão se fechar bem lá atrás. Eles não vão oferecer tanto risco assim pro Cruzeiro. E o Cássio, para começar a valorizar, ele vai ter fazer quase 5 pontos. E esses 5 pontos já são o SG. Então acho que para valorizar não é uma boa, para pontuar talvez, né? Para você conseguir um SG um pouco mais certeiro, aí você escala o Cássio e não tem problema nenhum. Você já pensando na valorização do goleiro agora, né? Então é por isso que eu escolhi o Marcão, tá? Aí para nossa zaga, eu escolhi o Mikael, né, que chegou recentemente ao Palmeiras, e também escolhi o Tite. Aí você pode estar se perguntando, o Fortaleza não vem bem. Então por que que escalaria o Tite? O Fortaleza acabou de perder o- uma final para o maior rival. Vem de uma derrota para o Souza na Copa do Nordeste. Por que confiar no Fortaleza? Basicamente pela regularidade do Fortaleza, né? Por mais que eles tenham perdido esses jogos, eles têm uma certa regularidade. É um time arrumado, é um time conhecido por todos nós, né? Porque o Vojvoda já treina o Fortaleza, acho que desde 2022 ou às vezes até 21, não me lembro ao certo. E o Fortaleza tá sempre aí, sempre chegando em Libertadores, agora, né? Tá sendo mais regular lá. E sempre quando a gente desacredita, eles começam a jogar bem. Foi assim no começo da temporada passada, que eu acreditei que ia ser a pior temporada do Vojvoda com Fortaleza, e acabou sendo mais uma boa temporada dele, né? O Fortaleza chegou a disputar título do Brasileirão e teve chance de liderar o Brasileirão por umas boas rodadas aí, né? Então não dá pra você descartar o Fortaleza, e é por isso que eu tô escalando no Tite, tá? Ele não é um grande zagueiro assim, mas para começar a valorizar ele vai precisar de 2,5 pontos. E eu acho que tem uma certa chance de conseguir um SG. E se não conseguir, eu acho que ele tem potencial para fazer desarmes ou tentar
cabecear pro gol no escanteio. Então acho que eu acho é por isso que eu escalei o Tite como titular e não ao invés de, sei lá, do Léo Ortiz ou do Arboleda do São Paulo ou do Sabino. Sabino que também é uma boa opção, tá? E por que que eu escalei o Mikael? Mesmo princípio do 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 Tite. É, eu escalei basicamente pelo preço dele e também pela segurança defensiva do Palmeiras e também pelos desarmes. Quando ele saiu contra o São Paulo no mata-mata do Paulista, ele já fez uma grande partida. É, é um zagueiro que parecia ok, tá? Pode até mostrar mais, pode ser um zagueiro ótimo, se desenvolver ainda mais. E o Botafogo não oferece tantos riscos assim, né? Como eu comentei na escolha do Marcão sobre o Everton, eu, eu acho que o Botafogo não vai chegar tantas vezes assim. Então, existe o potencial de SG também. E o potencial de desarmes e ainda mais o potencial de cabeceio, né? Ah, e é por isso que eu escolhi o Mikael, tá bom? Agora, Enzo Dias e Natanael, nós vamos para outra tela que eu já mostro para vocês, tá bom? Bom, gente, eu escalei o Natanael por quê? Bom, basicamente é pelos desarmes dele. É, o Atlético Mineiro não vem sendo exigido defensivamente, né? Porque o Campeonato Mineiro ele era o favorito, junto com o Cruzeiro, e, e mesmo contra o Cruzeiro não vem bem essa temporada. Então, o Atlético Mineiro é, não enfrentou times que exigissem muita parte defensiva. E mesmo assim, o Nathanael tem bons desarmes, né? Ele tem 14, ó, é que aqui tá em inglês, infelizmente está em inglês. Mas ele tem 7 bolas recuperadas por jogo, tá? Por jogo. Isso quer dizer desarme? Às vezes não, às vezes sim. Mas é uma quantidade alta de desarmes, certo? Para pouca exigência, né? Então, mesmo quando os times chegavam, pelo menos na direita, o Nathanael dava conta sem problemas nenhum. E além do mais, ele já tem 2 assistências esse ano, tá? Então ele tem um potencial ofensivo também, quanto defensivo. E eu acho uma boa aposta contra esse time do Grêmio, que vem sendo um pouco instável essa temporada, né? Não tá conseguindo encaixar direito tava, como tava no começo do ano, né? Tava uma certa expectativa e em certo momento tava entregando esse rendimento, porém parou de entregar. Então é uma boa confiar no SG do Natanael, é uma boa confiar no desarme dele e é uma boa também pelo potencial ofensivo. E também ele tem uma presença de área até que, assim, baixa, né? Ele tem meio chute por jogo, então não é um lateral muito ofensivo, mas porém pode chegar, né? Como todo bom lateral, tá bom? É por isso que eu escalei o Natanael. Então vamos falar de Enzo Dias. Bom, gente, agora falando sobre o Enzo Dias, é tudo que eu falei do Natanael, só que do outro lado, pela lateral esquerda, e 2 vezes mais praticamente, né? Lógico, o São Paulo vem sendo muito mais exigido defensivamente, né? Porque enfrenta adversários mais qualificados no Campeonato Paulista. E por isso ele tem números mais expressivos na defesa, né? Mas mesmo assim, ele tem quase 30 desarmes em 11 jogos no Campeonato Paulista. Tem um potencial de SG contra o Sport, tá? Ele tem tem uma média de 3 desarmes por jogo. Então isso já dá mais.
Dá mais 3 pontos. Não, minto. Já dão 4,5 pontos. Então, se ele conseguir manter a média dele, mais, mais o SG e, e ainda mais, se conseguir participar ofensivamente, porque ele também participou ofensivamente um pouco mais que o Nathanael, ele ainda tem o potencial de fazer gols e dar assistências, né? Então, o Nathanael é uma grande aposta para essa rodada, né? Não tem grandes opções assim para as laterais essa primeira rodada. Então, eu acho que os dois são uma ótima dupla de laterais para você escalar, tá bom? Lembrando que, por coincidência, eu escalei um lateral direito e um lateral esquerdo, mas se você quiser escalar dois lateral direito, pro Cartola não faz nenhuma diferença, tá bom? O que importa é ele jogar e jogar bem. Então, bora para as outras posições? Bom, é, no meio-campo temos um grande problema, que é o Lucas Moura. O Lucas Moura, ele é a nossa única unanimidade que vai ir bem e que vai pontuar, tá bom? Essa é uma certeza, ele vai conseguir fazer isso. Ou pelo menos ia, porque aparentemente ele não vem treinando no São Paulo. Contra o São Bernardo, num jogo treino, ele não participou do jogo treino. E por isso ele está como nulo no Cartola, né? Não se sabe se ele está lesionado, não sabe se ele está se vai ser poupado só pro jogo da Libertadores. Então, perdemos a nossa unanimidade. Então, o que faremos? O que faremos? Temos duas opções aqui, tá bom? Temos três opções, na verdade. Uma delas é o José Martínez do Corinthians. Ele tem uma média de 3,7, que é o necessário para ele valorizar, começar a valorizar. E essa média é principalmente carregada pelo, pelos desarmes dele. Ele desarma bastante, né? Porém, ele participa também do ataque, né? Já tem um gol. Eu acho que, se eu não me engano, tem uma assistência. Então, ele é uma boa opção para se tapar esse buraco, né? Porém, ele leva muitos cartões, tá bom? Frequentemente leva cartão e do jeito que o Jesus provavelmente vai ser exigido defensivamente, vai ser complicado segurar esse cartão aí pro Jean Martinez. Quiçá vai ser o vermelho, talvez não aconteça, né? Então, eu acho que por conta desse enfrentamento contra o Bahia, eu vou estar fugindo do José Martinez. Agora, nossas duas outras opções. Temos o Jean Lucas do Bahia, né? É um jogador que participa do ataque, participa um pouco, bem pouco assim, na defesa. Tem uma média boa. Se você pegar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores, ele tem uma média boa, uma média de 3,9, né? Que acho que já serve para ele começar a valorizar. Ele custa puxa, custa apenas uma cartoleta a mais que o Martinez. E é uma boa pedida, assim, pelo potencial ofensivo dele, né? Principalmente, e também, como eu comentei no vídeo passado, pelo potencial defensivo do Corinthians, que é basicamente nada, né? A defesa do Corinthians não vem mostrando nada essa temporada, então, se você colocar alguém que participa bastante do ataque, provavelmente essa pessoa vai pontuar bastante, ou com assistência, ou com chute, ou com gol, né? Temos o Telancos, que é uma boa opção. A outra opção é o Santiago Rodrigues. Ele não jogou pelo Botafogo ainda, vai ser a estreia dele pelo Botafogo. Ele veio da MLS, onde ele tem uma boa pontuação, né? Ele tem uma média absurda, ele chuta bastante, ele desarma até que bem também, ele faz muito gol, dá assistência.
É um jogador para MLS muito bom. Não sabemos como é que ele vai funcionar aqui no Campeonato Brasileiro. Então ele é meio que uma incógnita. Ele é uma grande aposta, na verdade, né? Ele precisaria de 4,9 provavelmente para valorizar. E é possível que chegue com uma assistência e com chutes ao gol, né? É, mas eu acho que o time do Botafogo não tá favorecendo isso no momento. Então eu acho um pouco arriscado demais colocar um jogador que não estreou pelo Campeonato Brasileiro, nunca tinha jogado no Campeonato Brasileiro, né? Esse é o conceito de estreia, né, Guilherme? Pelo amor de Deus. Mas nunca jogou num clube brasileiro, né? Tipo, nem em Série B, nem nada. Então é uma dupla aposta, né? Porque aí você vai apostando no Botafogo que vai jogar bem, finalmente. Mas eu acho que eu fugi um pouco, né, disso e irei no Jean Lucas, tá bom? É, ele não é um jogador muito estável também, né? Ele é uma aposta também, querendo ou não, mas ele é mais barato e o Corinthians não vem bem defensivamente. Então, por isso eu vou estar escalando o Jean Lucas, tá bom? Para o nosso ataque. Por que que eu escolhi Lúcio Rodrigues? Bom, porque ele tem 6 gols na temporada, o mesmo argumento do Jean Lucas, só que o Lúcio Rodrigues é melhor que o Jean Lucas, então, obviamente, eu iria escalar ele, né? É, ele chuta bastante, leva falta, chuta no gol, faz gol, dá assistência, então ele é muito participativo no ataque do Bahia, e além de ser o cobrador de pênaltis do Bahia, né? Junto com o Everton Ribeiro, se não me engano. Não lembro quem que é o cobrador oficial, mas ele é um dos principais, né? Jogadores do Bahia, ofensivamente. Então, eu acho que é necessário ter ele para essa rodada. O outro, o Luiz Araújo, é outro que é muito participativo no ataque do Flamengo, né? Ano passado quando ele entrava, ele era ótimo. Ele era reserva, mas quando ele entrava chutando, ele entrava desarmando, ele entrava armando o time. Então ele fazia um pouco de tudo. E esse ano ele vem continuando nessa mesma toada, só que titular. Então ele vai ter mais minutos. Então o potencial dele para fazer um grande jogo é interessantíssimo. E eu acho que ele é a melhor opção do ataque do Flamengo para essa rodada aqui. Que se eu não me engano vai ter o Michael também. Vai ter o Plata e não sei se vai ter o Bruno Henrique, né? Agora a última posição do ataque. Nós iremos trocar o Gabigol. Tá? E por que que nós iríamos trocar o Gabigol? Bom, o Gabigol, ele tem uma boa média pelo Cruzeiro, ele já tem 5 gols, né? Ele tem, mas dos 5, acho que 4 foram de pênalti. Então é algo que complica, né? E ele perdeu um pênalti também. Então, gol de bola rolando está um pouquinho difícil para o nosso querido Gabigol, nosso Gabriel Barbosa. Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Ele tem uma média, acho que, se eu não me engano, acho que 6 e alguma coisa, que é uma boa média. Ele valorizaria até ok. Porém, em minha, em minha pesquisa, eu encontrei este jogador aqui, o Batalha. É um jogador colombiano, jogador do Juventude, que tem uma média parecida com a do Gabigol, jogando no Campeonato Gaúcho, e que custa menos, e por isso eu vou estar optando por ele. Pelo, pelo adversário ser o Vitória, eu acho que os dois têm um potencial para fazer um grande jogo. Só que eu acho que o Batalha vai valorizar mais, né? Ele custa 2 cartoletas a menos e tem uma média parecida que o Gabigol, né? Nos campeonatos estaduais. Então, eu vou estar escalando o Batalha, né? Ele já tem, se não me engano, ele tem 3 gols e uma assistência. Ele tem menos minutos jogados que o Gabigol no total, mesmo tendo
mais jogos, ele tem 10 jogos, o Gabigol tem 7. Ele, ele tem menos minutos jogados, mas tem uma média maior, né? Impulsionado pelos gols, mas ele também dá muitos chutes, ele sofre faltas e, e faz gol e dá assistência. Ele é mais participativo no ataque, ele tem passes-chave, um número maior que o Gabigol. Então, o potencial de assistência dele é muito bom, né? Então é por isso que eu vou estar escalando o Batalha. E em relação ao nosso técnico, o Zubeldia acho que é uma clara opção, né? É muito muito impulsionado pelo jogo do São Paulo contra o Sport, né? Ele, eu acho que se eu não me engano, o o Zubeldia acho que por ele é o técnico, né? Ele ganha um ponto se o time ganhar e obviamente, não obviamente, mas 99% de chance do São Paulo ganhar do Sport. Por mais que o São Paulo não esteja bem também. Então, é, essa é a, os meus porquês de toda essa escalação, né? É um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais detalhado, um pouco mais chato também, né? É, mas nas próximas rodadas eu vou tentar melhorar um pouco isso, né? Tentar trazer um pouco mais de dinamismo para para esse vídeo, né? A gente não tem tanta base assim para trabalhar, né? A gente tem que usar o campeonato estadual, que não é algo que se pode confiar também. Então, então é um pouco complicado, né? Desculpa novamente pelo barulho e se tá passando muitas pessoas atrás, não tem muito o que fazer. O vídeo original deu problema. E é isso. Espero que tenham gostado. Cada semana eu vou atualizando tanto o Power Ranking e também, obviamente, as rodadas, né? Os jogos da rodada, qual é um bom jogo, qual é um jogo ruim. E é isso, meus amigos. Vou tentar postar esses conteúdos, essas imagens que eu mostrei para vocês hoje nas minhas redes sociais. Segue no Twitter, Canto do Pires, tá? Em breve, talvez eu abra um Instagram para o nosso canal. E se inscreve, ativa o sininho, dá um like e compartilha com seus amigos, tá bom? Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês é totalmente de graça, o que é um pouco o que eu vou tentar trazer para vocês, conteúdos de graça. Não sei o que aconteceu aqui, mas o Gabigol continua no meu time. Oxi, tá atrapalhando meu vídeo, Gabigol. Acho que agora vai. Agora foi. É, a gente eu vou trazer esses vídeos com mais detalhes de graça para vocês, o que não tá acontecendo muito no Cartola, né? Todo youtuber tem seu grupo de membros exclusivo, pagando R$ 100. Você ganha direito a times exclusivos e tudo mais. O meu vai ser um pouquinho mais simples, um pouquinho mais direto e sem cobrar nada de vocês, tá bom? Esse vai ser meu objetivo, tentar trazer um conteúdo bom e um conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Eu também vou tentar montar uma tabela do Excel com todos os dados do Cartola, né? Tentando atualizar ele toda a rodada. Não sei quando vai sair essa tabela, mas espero que em breve saia essa tabela, tá bom? Bom, um abraço para vocês, tenham um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, independente de quando você estiver vendo esse vídeo. E até mais, até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser da estreia do Corinthians no Brasileirão. Então esteja ligado e até mais. Tchau, tchau.